Slide não. Olá, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu recebi um sinal de que sim. Quem não está vendo o slide no celular, dá uma arrastadinha para o lado, que às vezes está na tela das pessoas. Me dá um sinal aí se deu. Maravilha. E, bom, para quem não está aqui ao vivo, quiser vir todo sábado, 16 horas, no horário de Brasília, estamos aqui dando mais uma aula aberta de uma palestra do Patrick. Hoje a gente vai falar sobre a palestra 7. Decida, perfeição, bem-aventurança, medo, problema. Então, para quem está aqui pela primeira vez ou está vendo gravado pela primeira vez, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que ajuda o ser humano a se reaproximar de Deus tanto quanto possível. Reaproximar, eu gosto dessa palavra porque mostra que a gente está próximo a Ele em algum nível. Pode ser um nível bem distante, mas existe uma distância que a gente pode caminhar na direção de diminuí-la. E tanto quanto possível eu gosto também porque não é uma obrigação assim. Você não tem, amanhã já tem que estar lá. Você vai no quanto é possível. O Petro traz muito isso no sentido de acolhimento da nossa distância com Deus e a nossa necessidade, vontade, desejo de se reaproximar. Normalmente quem vem para esse trabalho, pelo menos essa ideia faz sentido, né? De que eu de alguma forma me afastei de Deus, seja conscientemente ou inconscientemente, e quero começar a voltar. Às vezes essa volta é estimulada por uma crise, tanto que tem a palestra O Significado Espiritual da Crise, que fala de que as crises vêm para colocar algo em ordem, e muitas vezes a ordem é essa distância que a gente criou de Deus. Então, o Pathwork é baseado no conteúdo de 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierracos entre 1957 e 79, ou seja, mais de 20 anos de trabalho aí, transmitindo os conhecimentos de uma entidade denominada O Guia. E usa, nesse caminho todo para se reaproximar de Deus, cinco ferramentas. A prece, então isso é uma coisa bem interessante do Patrick, como caminho espiritual, mas também como abordagem que ajuda muito as pessoas terapeuticamente, né, no sentido da melhoria da sua saúde emocional, é que ela tem a prece como um dos pilares e não a prece como um complemento. Né? Não é que eu vou fazer aqui um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento e vou ser ajudado pela prece. Não, a prece é fundamental, é instrumento um. Assim como os outros também. Os outros também todos são importantes. Aí a meditação, que a gente vai experimentar aqui, tem algumas palestras que orientam como meditar. Um exercício chamado revisão diária, que nos ajuda principalmente do lado emocional, da descoberta de padrões conscientes e inconscientes. O estudo das palestras, que pode ser feito em encontros individuais ou em grupo. Aqui a gente está fazendo um pequeno estudo, mas também existe a possibilidade de aprofundar isso nos grupos de estudo e nos atendimentos individuais. E a vivência dos ensinamentos na vida prática. Essa é chave, porque você pode fazer tudo isso. Se você guardar isso só como conteúdo teórico, você pode ficar noiando em si mesmo, né? Assim, tem mais isso, sei mais isso, sem transformar isso numa movimentação para o mundo. Alguma dúvida, comentários? Não? Então, qual vai ser a nossa dinâmica hoje? A gente vai ter um momento de prece e meditação, a gente vai ter trechos da palestra 7 que a gente vai estudar, vai ter um exercício. E como essa aula vai ser gravada, eu vou pedir para que quem está aqui compartilhe apenas suas experiências vividas na aula, dúvidas que tiver, insights, mas não histórias pessoais, porque depois isso vai ficar disponível no YouTube e não é, acho que, correto nem agradável. Tudo bem? Então, para a gente começar, como eu falei, com a prece e a meditação, eu vou fazer primeiro uma pequena prece, convidar cada um a fazer a sua, e a meditação a gente vai usar um texto que quem está aqui, eu acho que recebeu na quinta-feira, que é um texto baseado nessa palestra. Então, também é uma forma de receber um pouco dessa essência dessa palestra e meditar um pouquinho sobre essa essência antes da gente ir para o texto nu e cru. Quem quiser, os textos estão disponíveis em áudio aí no youtube.com/heitorpath ou em texto no blog do nosso site vhterapias.com.br. Tudo bem?
Então, eu vou convidar quem está aqui a fechar um pouco seus olhos, quem está vendo gravado também, colocar os pés no chão. E primeiro respirar um pouquinho, dentro do que é possível para você, em termos de calma e centramento. E vá se dando conta de que você tem um corpo, de que você respira, de que nesse corpo pulsa um coração, de que você existe. E eu convido aqui as forças espirituais da egrégora do Patchwork para dar essa aula comigo, por mim talvez, ajudando cada um que está aqui, cada um que está vendo gravado, a compreender aquilo que é mais necessário. E eu fico em silêncio por um minuto para que cada um faça a sua prece, enquanto eu estarei em prece também para que aqui aconteça apenas e toda a vontade de Deus. Eu vou começar a leitura do texto e depois ficaremos mais uns minutos em silêncio. O poder de decidir. Quantas vezes você já ficou parado diante de uma escolha esperando o momento certo para agir? Às vezes esperamos tanto que a vida decide por nós e nem sempre gostamos da decisão que ela toma. Ficar em cima do muro parece seguro, mas na verdade é um dos lugares mais desgastantes para se viver. A indecisão drena energia, alimenta o medo e enfraquece a confiança em si mesmo. Decidir é arriscar, e é exatamente por isso que decidimos tão pouco. Queremos garantias de que a escolha será perfeita, de que não haverá erros, que tudo vai sair como planejamos. Mas a perfeição desse jeito não existe. Ela é um ideal rígido que nos afasta da vida real, onde errar e ajustar faz parte do caminho. O curioso é que, quando decidimos algo dentro de nós se reorganiza. A energia que antes estava travada começa a fluir. O medo, mesmo que ainda esteja presente, já não manda tanto. E as circunstâncias externas, como que respondendo ao nosso gesto interno, também começam a se mover. Decidir não significa ter todas as respostas. Significa dar um passo com o que você já sabe agora. Significa escolher uma direção e se abrir para aprender no caminho. E sim, isso inclui tropeçar, mudar de ideia, corrigir a rota. O medo vai tentar te convencer a esperar, a dizer: ainda não estou pronto. Mas a verdade é que o preparo real vem depois da decisão, não antes. E quanto aos problemas? Eles não desaparecem quando decidimos, mas deixam de ser monstros no escuro e passam a ser degraus. Cada problema resolvido, cada medo enfrentado, abre um espaço maior para a bem-aventurança. Aquela alegria serena de estar vivendo de forma alinhada com o que é verdadeiro. O convite é simples, mas profundo. Escolha. Mesmo que pequeno, mesmo que incerto, faça um movimento. Porque o maior erro não é escolher mal, é nunca escolher. E quando você decidir, vai perceber que o que parecia um salto no vazio pode, na verdade, ser o primeiro passo no chão mais firme que você já pisou.
Vá lentamente mexendo os dedos dos pés e os dedos das mãos, percebendo a energia dentro de você com a leitura desse texto, com esse convite. Sabendo que nós mexemos aqui com uma energia profunda, mas que ela não precisa ser resolvida ou entendida agora. Você pode deixar ela fluindo dentro de você enquanto a gente estuda a palestra. Muito bem. Então vamos para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Só faz um sinalzinho se vocês estão vendo o PowerPoint. Então, ótimo, obrigado. Eu os saúdo em nome de Deus. Eu lhes trago as bênçãos de Deus. Só existe um caminho que leva ao sucesso mais seguro e melhor. E esse é quando o contato com o mundo espiritual per se não é o objetivo final, seja por curiosidade ou interesse, mas serve para que o homem aperfeiçoe seu eu interior, para que reconheça a vontade de Deus em tudo, nas questões maiores, bem como nas menores, e para satisfazer a sua vontade, a vontade de Deus. Então é interessante que, apesar dessa palestra não ter um nome específico sobre o contato com o mundo espiritual, parece que ela prepara a próxima, que é a de mediunidade, aonde o guia vai falar especificamente do contato com o mundo espiritual de Deus, é o que a gente vai ver na semana que vem, mas ele começa essa palestra dando o tom desse contato com o mundo espiritual. Então, percebendo, não só trazendo essas bênçãos no início, que é como que comprovando, mostrando que o trabalho que estava sendo feito ali lá em 1957 era um trabalho de canalização, um trabalho de contato com o mundo espiritual de Deus, mas trazendo um tom não fenomenológico, não de o fenômeno da mediunidade, ou mesmo a orientação, buscar uma orientação, me diz o que eu faço, né? Assim, ou eu quero desenvolver a minha mediunidade para conseguir algo. E ele direciona o uso e a busca desse contato com o mundo espiritual para aperfeiçoamento interior. Então é uma coisa que a gente até escuta falar em algumas linhas que fala assim, não, você quer ser médium? Você precisa fazer uma reforma interior ou algo assim. No Pastor, que essas coisas andam juntas. Se você quer começar a desenvolver a mediunidade, tudo bem, mas vai ser necessário para o seu próprio bem, para a sua própria segurança, e você pode inclusive usar esse caminho de desenvolvimento da mediunidade para o seu aperfeiçoamento. Então, uma coisa não é pré-requisito para outra. Elas são coisas assim, o objetivo de desenvolver a mediunidade ou o contato com o mundo espiritual da sua forma é o aperfeiçoamento. Então, com essa direção, você vai achar muita instrução aqui no Pastor para que a fonte final, o objetivo final seja o aperfeiçoamento interior. Tudo bem? Dúvidas aqui? Não? Então, seguindo na palestra. Se vocês querem ser felizes, tem que encontrar essas raízes interiores defeituosas. A gente vai até ver um pouco mais em detalhe isso lá na frente. Desenterrar as raízes defeituosas é o caminho para a perfeição, ou purificação, ou cura da alma, como quer que queiram chamá-la. Se desejarem entrar em contato com o mundo espiritual de Deus com esse objetivo e só com esse objetivo, porque sem ele não é possível, vocês irão receber, como já disse, o máximo de ajuda, apoio e direção. Então aqui ele coloca a base do trabalho do Pastor, que é o encontro com o eu inferior, que é as nossas raízes interiores defeituosas, para trabalhar essas raízes, não para arrancar e jogar fora, assim, não quero mais ter isso. Não, para trabalhar e purificar, porque toda energia de eu inferior não é um defeito em si, ela está defeituosa, mas no fundo ela é luz. E aí, o contato com o mundo espiritual de Deus ajuda nesse objetivo. Então é como se a gente decidisse, nossa, eu quero realmente trabalhar minhas raízes defeituosas. Deus me ajuda. E esse pedido de ajuda viabiliza também que você não tenha que fazer isso sozinho. Você tem acesso e contato
do mundo espiritual de Deus para isso. É um objetivo, sabe? É como se o guia falasse assim, ó, olha para cá, vamos pegar nosso eu inferior ali e vamos trabalhá-lo. Dúvidas? Não? Sim? Não? Qualquer coisa é só levantar a mão. Então, continuando. Deixa eu só ver que ele está. Minha tela. Ops, ops. Aí, pronto. Ajuda exterior deveria tornar a ajuda interior possível. Ou seja, primeiramente se faz necessária uma ajuda que os impressiona, os sentidos exteriores, a fim de despertar os sentidos interiores para a ação independente. Essa ajuda exterior pode ser dada por um ser humano que atingiu um dos níveis superiores nesse caminho, ou através de um Espírito de Deus. Não que essa ajuda exterior seja suficiente, e não é. Ela é só o empurrãozinho e é a semente que tem que ser enterrada na alma e tem que criar raízes através do trabalho de cada um, para que possa dar frutos. A parte essencial é que vocês abram o caminho até seu eu interior. Então, olha que interessante, ele reforça uma daquelas ferramentas que é a aplicação na vida prática pela própria pessoa. Então, por mais que você vá ter ajuda, e a ajuda é necessária, né? Você não consegue sair de um lugar talvez muito defendido, muito distorcido, onde a vida não está andando, sem ajuda. Agora, essa ajuda pode ser essa própria aula aberta, assim, nossa, isso aqui me inspirou numa direção. Mas a ajuda exterior, como essa aula, ou como um insight de uma entidade desencarnada, ou um amigo, ou um terapeuta, essa ajuda exterior, ela vai ser só a semente. E é muito importante entender essas ajudas como semente. Porque uma semente eu vou plantar dentro de mim, vou plantar na minha vida e eu vou cuidar. Olha que imagem interessante, assim, porque ela traz o recado da autorresponsabilidade. Nunca no Pastor que você provavelmente vai achar uma instrução de entregar para um outro, né? Assim, ó, faz isso aí por mim. Você vai talvez precisar de ajuda, ó, faz o começo aí, me ajuda aqui, ou me dá uma orientação e eu faço. Então, para que você vá não negando a possibilidade de ter ajuda, porque às vezes isso é um orgulho, às vezes nasceu até lá na infância, um lugar, não, eu não preciso de ajuda, só em último caso, para dizer não, eu posso estar constantemente sendo ajudado, mas assumo a responsabilidade de fazer aqui o que precisa ser feito. Para mim vem muito uma imagem de beleza, assim, sabe? Ah, tudo bem, vamos lá, é nós juntos, mas cada um por si ao mesmo tempo. Isso ficou claro, ficou confuso? Não? Beleza? Cris? Não, também? Bom, então, como é que ele continua? O reconhecimento interno de qualquer verdade só pode ocorrer quando o contato com o mundo espiritual de Deus for estabelecido, pelo menos em algum grau. E esse contato pode ser feito quando, em algum grau, em algum lugar da alma, se abre um caminho para o seu eu superior. Então aqui eu vou com mais calma, por quê? Porque primeiro, para quem está começando agora, o eu superior é a nossa fonte divina, é a nossa chama divina em nós, é a chama de Deus, é onde a gente se conecta com Deus, onde a gente já é divino, aonde as nossas qualidades não estão distorcidas e todo mundo veio para essa vida com essas qualidades, um grupo delas. Alguém veio mais amoroso, alguém veio mais poderoso, alguém veio mais sábio, alguém veio mais inteligente, alguém veio mais. Qualquer qualidade divina mais empático, ou seja, tem várias coisas, várias qualidades que são divinas e que quando a gente veio encarnar, não, nessa vida eu vou trazer essas aqui para ter sustentação. O que nos sustenta é o nosso eu superior. E é o nosso eu superior que nos traz para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento espiritual. E, e é o que nos ajuda a reconhecer também o contato espiritual de Deus como algo estabelecido. Então, se a gente não tivesse Deus em nós, a gente não conseguiria perceber, opa,
isso que eu estou recebendo é divino. Porque quando você começa esse desenvolvimento, muitas vezes vem muita confusão também. Será que o que eu estou recebendo? Será que é de Deus? Será que não é? Mas isso fica para a semana que vem. Agora, essa semana a gente trabalha de que nós temos um eu superior. E ele é chave para o nosso desenvolvimento, seja da mediunidade, seja da vida. Ou seja, a gente ter contato com ele. E é um exercício que a gente vai fazer rapidamente aqui no final da aula. Depois ele fala o seguinte: é preciso tomar uma decisão firme, sim ou não. Mesmo o seu não é melhor do que nenhuma decisão, levando-se em conta as consequências e o alcance. Vocês devem admitir que estão tão ocupados com seus problemas e com os pequenos detalhes cotidianos que esquecem da parte mais importante. Então, o que ele está dizendo aqui? Vale para o desenvolvimento espiritual, vale para qualquer tema. Que é assim, digamos que você está na dúvida se você vai fazer uma viagem ou não vai fazer a viagem. Pode ser uma viagem de crescimento espiritual também, como é o trabalho do Petro. Mas você não sabe. E aí você fica assim, ah, eu vou fazer. Não, não vou fazer. Vou fazer. Não vou fazer. Vou fazer. Não vou fazer. Esse lugar não resolve nada na sua vida e te desgasta muito, que é o que estava no texto. Então, digamos que essa era a viagem da sua vida, assim, você ia ter experiências ali maravilhosas, transformadoras, tudo bem. Mas você chega num momento, por qualquer razão, e fala: não, não vou viajar. Isso é melhor do que não decidir, porque pelo menos se você decidiu não vai viajar, você vai viver outras coisas maravilhosas, menos maravilhosas. Você vai tocar a sua vida. Você fala assim: quer saber? Não, não vou viajar. E aí você direciona os seus recursos para não viajar, você compensa o que talvez você ia ter na viagem não viajando. E também não quer dizer que não era a pior escolha, porque talvez a viagem era uma distração de uma coisa que você precisava fazer. Então, aí você decide sim. Então, do ponto de vista prático, o que o guia vai orientar um pouco mais? Ele vai dizer que assim, qualquer decisão que você. Primeiro, decida que você vai decidir. Aí, uma vez que você vai decidir, o que você faz? Você pode pôr no papel prós e contras. E toma um tempo, assim, ó. Tudo bem, porque só de você pôr no papel, você prova para si mesmo, para si mesma, que você resolveu decidir. Você está tomando só um certo tempo para não decidir intempestivamente. Então, passa um tempinho ali. Ah, lembrei, tem um pró de decidir pelo sim. Bota lá no papel um pró. Ah, tem um contra. Vou viajar. Ah, não, não vou viajar. Tem um pró, tem um contra. E pelo menos isso já mostra um pequeno movimento. Já mostra assim, ah, eu tô interessado em decidir, mas ainda não sei a melhor decisão. E a outra coisa que ele traz nesse trecho é que às vezes a gente fica tão ocupado com os problemas do dia a dia que a gente esquece a parte mais importante para a nossa alma, que é o crescimento espiritual, que não exige que você abandone nada, deixe ninguém sofrendo, abandone quem você gosta, mas que ele coloca como um chamado para você tomar um tempo do dia e se dedicar ao seu crescimento espiritual. Agora, também, se você decidir, não, nesse momento da minha vida não vou fazer isso, já é também uma decisão. Pelo menos você sabe, não estou fazendo porque eu decidi que não vou fazer agora. Seguindo. Então, todos vocês sabem se entraram pela porta ou ficaram parados na frente dela. E aqueles que ficaram parados devem se perguntar: eu tomei uma decisão firme? Então, essa porta que ele fala, né, em várias palestras, é a porta do desenvolvimento espiritual. Assim, você, às vezes, tomou a decisão, não, eu quero me desenvolver. Você fala assim, não, além de tudo que eu faço, eu decidi que eu vou ter um tempo para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento espiritual. Alguns entraram e aí ficou parado. Se ficou parado, assim, não, eu decidi mesmo. E aí ele traz um alerta que é o seguinte: as forças negativas estão à espreita, procurando principalmente por seres humanos que estão ponderando a decisão sobre trilhar ou não o caminho para Deus. Muito mais do que por aqueles que ainda não estão tão avançados no amadurecimento da alma. Isso vale para as forças negativas internas e externas.
Por que as forças negativas internas? Porque as nossas forças negativas internas são as que atraem as forças negativas, permitem que as forças negativas internas atuem. E as nossas forças negativas internas, elas nos bloqueiam também. Então, enquanto a decisão não está firme, o nosso medo, o nosso orgulho, nossa teimosia nos bloqueia. Às vezes não precisa nada fora. As nossas próprias forças internas negativas ganham força porque a gente não tomou uma decisão firme. Porque quando a gente tomou uma decisão firme, mesmo essas forças vindo, a gente lembra da decisão, fala: não, tudo bem que você está vindo, tudo bem que eu estou aqui um pouco preso, mas eu já decidi que eu vou, então eu vou dar um passo de novo, vou fazer mais um estudo, vou me aproximar mais do que eu preciso fazer. E aí, o que que ele traz? Quanta ajuda o homem pode receber se estiver disposto? E ele simplesmente não pensa em pedir por ela. Algumas vezes nem sequer pensa sobre isso. Quanta felicidade, quanta alegria ele perde. Então, nesses momentos de indecisão, é plenamente possível e saudável pedir uma orientação, por isso que a prece é uma das ferramentas do Pathwork. Então você pode afirmar para Deus: estou indeciso, não consigo sair desse lugar, estou perdido aqui entre os meus medos, me ajuda. Isso já mostra uma decisão de se movimentar. Entende? Então é de novo, parece que são pequenos movimentos, como eu coloquei no texto. Esses pequenos movimentos mostram uma disposição em se movimentar na direção de Deus, naquela reaproximação de Deus, do próprio desenvolvimento espiritual. Dúvidas, comentários? Algo que mexeu? Eu vi que alguém começou a bater a mãozinha aí meio, "Ah, é demais para mim." Heitor, só me veio assim o poder dessa coisa da decisão, né? Uhum, E me vindo em mente, né, no meu coração e ao mesmo tempo aquele pulsar, tipo, ao mesmo tempo uma força emergindo, uhum. tipo, é preciso dizer, tipo assim, diga que quer e decida que quer, que a força vem. Que bom, é isso, é um aspecto desse lugar também de que a força vem, né? Mas a decisão acontece primeiro. Então, é o nosso eu superior também mexendo aí, porque decidir tem a ver com clareza do que você quer, tem a ver com agir no mundo, né? Então, é eu superior, né? Se você decide principalmente por um crescimento espiritual, é a decisão de se reaproximar de Deus. E a gente tem, você vê como a gente tem textos aqui muito preparados para isso. Então, se quiser, tem como. Mas vem, além do mental e tal, tem essa energia que brota. Muito legal você trazer isso, Cris. Obrigado. Então, para quem está vindo pela primeira vez, ou para a gente lembrar, porque esse desenho ele é, como que chama, é fundamental aí, e fala, vai dar para visualizar o que está falando na palestra. Que é o seguinte: todos nós temos, como eu já falei, um eu superior dentro de nós. Ele, inclusive, é maior do que o eu inferior. Se a gente pega tudo que a gente já criou de bom na vida, o fato de estar aqui, de ter se dedicado até aqui à própria vida, ao próprio crescimento, mostra de que a gente agiu no mundo com amor, com alegria, com poder pessoal, com sabedoria. Então, isso existe em nós. Mas existe também o eu inferior, o medo, o orgulho, a obstinação, a insegurança, a vontade, o orgulho no sentido de isolamento, de congelamento. Isso existe. Como a gente não gosta muito de lidar com isso, ou melhor, quando criança a gente criou uma forma de lidar imatura com isso, a gente tem em nós uma máscara, um eu idealizado, formado quando criança. E que para a criança tá certo, a criança não tem estrutura para lidar com o tanto de medo, orgulho, obstinação que ela sente dentro dela. Então, ela lida como? Através de três comportamentos. Lida com comportamentos de agressividade, então vai mexer ali no meu orgulho, ou no meu orgulho, no meu medo, eu
eu agrido para que não toquem nesse lugar, não vem mexer no meu medo, não. Ou através de submissão, que é eu faço tudo o que quer, o que mandam, porque daí ninguém me incomoda, ninguém me pergunta muito, ninguém vai ver o que eu estou sentindo. Ou a retirada, que é normalmente a racionalização, ou mesmo fugir de decisões. Então, isso tudo está ligado à máscara, que a gente cria quando criança e que a gente continua usando quando adulto, até alguém vir aí dizer que pode fazer diferente. E o eu idealizado são os pensamentos. Então é aquele assim: eu tenho que ser perfeito ou perfeita, eu tenho que ser forte, não posso demonstrar medo ou insegurança, não devia me sentir assim, eu tenho que ser bom para os outros, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ajudar todo mundo. E tem várias idealizações de como eu devia ser. Que para uma criança tá ótimo, porque a criança depende, ela não é autônoma. Então ela depende, ela precisa criar formas ali de sobreviver até ficar adulta. O problema, que o guia traz várias vezes, é que depois de adulta, usar essas mesmas máscaras dá problema. E você tem gente de todas as idades usando níveis diferentes de máscara. Então, o trabalho no Petro, o que vai ser? Vai ser identificar, estou na máscara. Primeiro ponto, aqui nesse caso específico, estou na máscara. E aí tomar uma decisão consciente. Essa é a decisão que ele fala nessa palestra. Eu vou olhar qual é a distorção, qual é o eu inferior que está aí, que é o que eu falei lá naquele slide, né? Ele fala assim, tomar a decisão de ir ver o eu inferior e olhar lá a distorção. É uma decisão difícil de tomar, porque dói. Às vezes você vai passar uns dias aí e fala, meu, isso aqui, meu, tá ali, mas ele dói, mas é uma dor melhor do que a máscara, porque a máscara não resolve nada, ela mantém o problema, e aí no começo dói muito, é muito desagradável, depois começa a doer menos. Por quê? Porque você vai ali trabalhar aquela característica que está distorcida. Então você trabalha um medo, um orgulho, uma obstinação, o que acontece? Você diminui um pedacinho do seu eu inferior. E aí com isso aparece mais eu superior, então uma pessoa que tinha medo de avião. Trabalhou, em vez de não andar de avião, que seria uma retirada, ela trabalhou o medo. Foi lá, buscou uma terapia, achou um jeito, fez exercício, etc. Agora não tenho mais medo de avião. Tenho medo de me relacionar, tenho medo de me expor, tenho qualquer medo que a pessoa identificou, estava na máscara, trabalhou, diminuiu, a pessoa vive mais. Só que aí tem outro. Aí ela aprendeu, tá bom, eu posso decidir ir trabalhar mais alguma coisa do meu inferior. Aí vai lá, trabalha, dói de novo, mas ela também tem mais eu superior para sustentar, e assim vai. Aí diminui mais um pouquinho o eu inferior. E aí, com isso, você vai expondo mais seu eu superior, vai se aproximando mais de Deus, porque o eu superior é a ponte para esse Deus, e vai diminuindo o eu inferior. Quando você vai fazer isso, não dá para saber nessa encarnação, mas não tem problema. Você faz um tanto nessa encarnação, o que não deu, você faz na próxima. É tanto quanto possível. Agora, também quanto mais der para fazer, assim, com conhecimento, agora que alguém está direcionando, também melhor, porque já agiliza. E acontece também da máscara, às vezes, ocultar o eu superior. Então, às vezes, a gente não mostra para o mundo nossa alegria, nosso poder, nossa sabedoria, a gente oculta, fala assim, eu não deveria. Mas, dentro desse trabalho, a gente também trabalha a vergonha do eu superior, a máscara que a gente coloca no eu superior, e aí ele também fica mais disponível aqui para o mundo. Tudo bem? Muito bem. Você vê como está ligado? Apesar de ser um desenho, um gráfico que é explicado direitinho na palestra 14, isso é tão base do Pestre que em todas as palestras a gente acha referências que possam nos lembrar desse trabalho, porque aqui, qual que é o impacto? Para fazer isso, que é tão bom para a vida, não que seja fácil, mas é muito bom, precisa de uma decisão. Eu vou decidir fazer isso. Sem a decisão, a máscara se mantém. Ou as crises começam a ficar tão grandes que se uma hora não dá mais. A máscara cansa muito também. Então,
essa é uma coisa importante de lembrar. Muito Então, bem. por favor, Oi. só essa pinceladinha nessa questão do eu superior. Como é, tipo, às vezes a máscara ela vai atuar no eu superior. Tipo, Vai eu ocultar. vai ocultar, É. certo? Ou seja, eu tenho, né, tenho os traços do eu superior e tudo, e eu faço algo e eu fico meio que com vergonha. Isso. Então aí Por vai ex- ser máscara. a máscara vai ter vai ter ou vamos pegar um eu idealizado. Que o eu idealizado são aqueles pensamentos, eu tenho que, eu não deveria, regras que vieram de fora. Então, por exemplo, digamos que você foi uma criança muito espontânea, muito alegre, e você tem dentro de você muita alegria para compartilhar com o mundo. Só que no ambiente em que você foi criada, isso aí fala, ah, menina, para, fica quieta, porque talvez seus pais não davam conta. Então, ó, não tá certo você mostrar tanta alegria assim, né? Não falava verbalizando dessa forma, mas de alguma forma ficou para você de que aquela expansão da alegria, aquela expressão da alegria era de alguma forma errada. E aí você talvez bloqueou isso aí com uma retirada, com um abafamento dessa alegria. Só que agora você já não tem mais, vamos dizer assim, paz, você tem vários lugares como adulta que você pode mostrar sua alegria sem problema. Mas a máscara ainda ficou ocultando esse pedaço. Eu não deveria mostrar minha alegria. Então, nesse trabalho, ó, nessa aula, alguém já está te avisando, ó, tem vários lugares que você pode mostrar sua alegria assim, ninguém vai falar mal de você, pelo contrário, bota aí que o pessoal quer ver. Às vezes só essa informação já te leva a aplicar, peraí, aqui onde eu tô, será que eu posso mostrar minha alegria? Aí, de repente, é um ambiente que sim, porque também não é que você precisa mostrar sua alegria em todos os ambientes, em toda hora, mas você pode ver que tem muitos lugares da vida aonde você pode mostrar sua alegria, seu amor, etc. E que você não está mostrando, então está mascarado. Ficou mais claro? Sim. Paula, veio alguma coisa para você aí que você reconheceu? Eu estava rindo, que eu me reconheci. Sim, sim. É, né? Acontece, acontece. Muito bem, então vamos fazer um breve exercício. Eu vou pedir para que quem está aqui ou fale ou escreva no chat uma qualidade de eu superior que você reconhece em si. Não precisa ser uma qualidade, é uma qualidade. Você fala, nossa, isso aqui eu tenho, e você vê que é de eu superior porque flui, as pessoas gostam, é uma coisa que faz seu coração bater gostoso, assim. Vamos ver aqui se alguém já pôs no chat. Uma qualidade de eu superior, pode falar. Pode falar, Paula. Eu me acho uma pessoa doce. Doce, a sua doçura. Tá bom. Cris. Eu vejo o meu eu superior nessa forma de lidar com as pessoas, de ouvir, Ah, de ter atenção. tá bom. A sua capacidade de ouvir, então. É, Sua escuta. Pronto. Tá? Eu gosto de tentar deixar numa palavra só. Então, temos aqui doçura e escuta. E agora eu vou pedir para vocês lembrarem de um momento em que você usou ou a sua agressividade, ou a retirada, ou a submissão, como máscara, como defesa contra algo. Aconteceu alguma coisa e você ou se submeteu de um jeito que você não, pensando bem, não precisava ter submetido, ou foi agressiva de um jeito que você não precisava, pensando agora não precisava, ou você se retirou ou racionalizou também de um jeito que talvez não tenha sido ideal. Não precisa escrever, não precisa me dizer aqui a situação, só me dizer se você lembrou, e quem tiver um papel, só escreve a situação para saber, para ter ela bem clara aí de quando foi. E me dá um sinalzinho.
Hum. Beleza? Também? Muito bem. Então agora, quem está aí vendo gravado, pode dar uma pausa no vídeo, quando escrever certinho sua qualidade e a situação, você segue o vídeo. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fechar um pouco os olhos e vai primeiro tomar uma decisão de reconhecer o eu superior. Fazer aquela ponte que ele fala na palestra. E a gente vai ficar 2 minutos em silêncio, sentindo esse eu superior. Sim, eu tenho esta qualidade. Seja doçura, seja escuta, seja qualquer uma que você tenha notado. E primeiro veja como é ser lembrada ou ser lembrado de que você tem um eu superior. Que essa é apenas uma das qualidades que você pode sempre decidir ir reconhecê-lo. Então, nesse momento, o seu ego e o seu eu superior estão juntos. E com essa união, coloque à sua frente, como se fosse em uma tela, a uns 5 passos de distância, essa situação, aonde você vê você, o ambiente, o que mais estava acontecendo, se haviam pessoas envolvidas, ou talvez se você estava vendo algo no celular, só você e o celular. Vai pegando essa situação onde você percebeu que usou a máscara e olhe de longe, junto com seu eu superior. E veja o momento em que você usou a agressividade, a retirada ou a submissão, como se fosse um filme. Mas não se julgue, nem reclame de você. E veja como é possível, junto com seu eu superior, observar sem julgamento. E aí peça para o seu eu superior te ajudar a olhar para essa máscara e decidir conhecê-la mais antes de qualquer outro movimento. Faremos isso também em alguns minutos de silêncio.
E aí vá se lembrando da sua infância, de que em algum momento você aprendeu a usar essa máscara. Foi necessário, foi importante. Você e todas as crianças do mundo passaram por esse processo. E veja como é decidir olhar para isso, com ajuda, com estímulo. Como você se sente com alguém que te ajuda a olhar para si através desse caminho e desse material. E aí vai mexendo as pontas dos dedos, das mãos e dos pés. Se quiser, pode fazer uma anotação do que essa experiência te trouxe. Eu vou fazer uma pausa na gravação para que a gente possa fazer uma partilha aqui com quem veio ao vivo. Daqui a pouco a gente volta. Para quem está vendo gravado, vai ficar ó, direto a gravação. Muito bem. Então, gostaria de saber, para quem está aqui, para quem está vendo gravado, se puder depois colocar nos comentários, qual o seu principal aprendizado ou qual o seu ganho? Que você ficou, o que ficou de ganho com essa aula? Tem que abrir Aí, Paula. Ver o meu processo, né? Tipo, olhar lá para trás, olhar para agora e ver como é que eu já avancei. Acho que foi muito legal, gostei muito. Que bom, obrigado, fico feliz em saber. Obrigada a você. Então, são coisas assim, eu acho interessante. Um amigo meu diz assim, mas isso é tudo coisa que a gente já sabe, não sei o quê. É coisa que a gente já sabe, mas vamos ver. Quando você trouxe, para sair de um emaranhado, para sair de uma situação sozinha, é mais difícil. A gente sabe, eu sei que com outra pessoa ajudando é diferente, mas o emocional, sei lá, esse nosso eu inferior, eu não sei, tipo assim, eu estava me vendo num lugar hoje acho que de arrogância mesmo, arrogância ou meio que, sei lá, não é nem desistência, mas você não está no embalo desse processo de buscar, da busca, e tipo, não precisa não, deixa, sabe quando você se acomoda e diz, não, não quero ajuda não, deixa do jeito que está mesmo, mas Hum, é muito importante quando você tira isso aí, de dizer assim, com ajuda é mais fácil, é isso, né? O que que bom. você sentiu com alguém te dizendo isso aqui? Porque é diferente. Com ajuda é diferente. Chega um momento que, por mais que você já tenha caminhado, mas você está passando por uma situação difícil, que saiba, mas aí vai precisar de ajuda, não tem jeito. Eu acho que todos nós vamos precisar, independente do nível. A frase, gostei dessa frase, com ajuda é mais fácil. Então, ótimo, ótima frase. Tem até a meditação que a gente gravou essa semana, eu e a Vanessa, fala justamente da dificuldade de. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. Então podem ver lá na meditação que ela fala especificamente disso. Quem não está no grupo de meditação é só acessar vhterapias.com.br/meditação. Que aí você entra no grupo e tem lá e tem também no site todas as meditações antigas gravadas. Então pode fazer uma meditação específica sobre pedir ajuda e oferecer ajuda.
Paula, tá uma delícia as meditações. Venha, venha. Todo fim de E aí, acho que amanhã a gente vai ter mais uma ainda, extra. Quem entrar no grupo vai receber o link lá. Então, para a gente fechar, eu gosto de fechar com as últimas palavras do guia nessa palestra, que foram as seguintes. Quem quiser pode centrar um pouquinho, percebeu já os ganhos. E ele finaliza assim: Meus queridos amigos, agora vou me retirar para o meu mundo. Digo a cada um de vocês e a todos meus amigos: continuem fortes no seu caminho. Tudo está bem. Sua vida ficará cada vez melhor. Ninguém está sozinho. Todos vocês são abençoados por Deus e o seu mundo. Deus os abençoe. E assim eu agradeço muito ter estado aqui. Peço que a vontade de Deus continue acontecendo na vida de todo mundo. E finalizo assim esta aula aberta. Lembrando que sábado que vem estaremos aqui para a aula da palestra 8. Beijo grande para quem está na gravação. Até a próxima.